Direito Processual do Trabalho, embargos ao TST. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de processo do trabalho, em que iremos tratar dos embargos ao TST. Inicialmente, nós precisamos diferenciar os embargos que são cabíveis no TST, no dissídio coletivo e no dissídio individual. No dissídio coletivo, pessoal, naquelas ações, portanto, que são de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, no dissídio coletivo, cabem embargos infringentes. Então, no dissídio coletivo, os embargos ao TST são chamados de embargos infringentes. Enquanto no dissídio individual, os embargos que são cabíveis ao TST, ainda após a decisão do recurso de revista, são os embargos por divergência, perfeito? Então é importante diferenciar aqui os embargos que são cabíveis no TST, pois nós temos os embargos infringentes, cabíveis dos dissídios coletivos, e os embargos por divergência, cabíveis nos dissídios individuais, perfeito? Vamos comigo para a tela para que possamos verificar a fundamentação legal de cada um deles. Dos embargos infringentes, pessoal, que cabem então dos dissídios coletivos, esses embargos infringentes eles serão julgados pela SDC, pela Seção de Dissídios Coletivos, perfeito? Então, os embargos infringentes, cabíveis em dissídios coletivos, eles serão julgados pela SDC, pela Seção de Dissídios Coletivos do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Enquanto que os embargos ao TST por divergência, os nossos embargos por divergência, cabíveis nos dissídios individuais, eles serão julgados pela SDI, pela Seção de Dissídios Individuais, no próprio Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito? Vamos falar inicialmente dos embargos infringentes. Embargos infringentes cabíveis, então, nos dissídios coletivos. O prazo para interposição dos embargos infringentes, dos embargos ao TST, será de 8 dias. Então, o prazinho aqui não muda, pessoal. O prazo para interposição dos embargos ao TST, sejam os embargos infringentes, sejam os embargos por divergência, será de 8 dias. Prazo regra aplicado para os demais recursos do processo do trabalho, perfeito? Então, prazo para interposição dos embargos, prazo de 8 dias. Maravilha! Os embargos infringentes, então, eles são cabíveis das decisões não unânimes de julgamento, que conciliar, julgar, homologar, conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e estender ou rever sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho nos casos previstos em lei. Então, percebam que os embargos infringentes são cabíveis no prazo de 8 dias das decisões não unânimes de julgamento do Tribunal Superior do Trabalho em dissídio coletivo. Então, esses embargos infringentes são cabíveis quando houver uma divergência de entendimento dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho, dentro do próprio tribunal, dentro do próprio TST. Neste caso, serão cabíveis os embargos infringentes para dissídios coletivos. Embargos infringentes estes que serão julgados pela SDC, sai da turma e será julgado pela Seção de Dissídios Coletivos em razão dessa divergência de entendimento dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho, perfeito? Então, quando eu tiver uma decisão não unânime do Tribunal Superior do Trabalho em dissídios coletivos, caberão os embargos infringentes no prazo de 8 dias. Maravilha! E os embargos por divergência, cabíveis nos dissídios individuais? Vamos observar juntos? Os embargos por divergência também serão cabíveis no prazo de 8 dias, mesmo prazinho, prazo regra para os demais recursos no processo do trabalho. E esses embargos por divergência serão cabíveis das decisões das turmas do nosso TST que divergirem entre si, ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial
do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, perfeito? Então percebam que quando nós tivermos uma divergência no entendimento, uma contrariedade no entendimento dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho, onde nós temos uma decisão da turma do TST em dissídio individual, onde nós temos uma decisão da turma que contraria a decisão de outra turma do próprio Tribunal Superior do Trabalho, ou contraria uma súmula ou orientação jurisprudencial do TST, ou uma súmula vinculante do STF. Quando nós temos, portanto, essa decisão divergente dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho, onde uma das turmas do TST, portanto, entendeu de maneira diferente de outra turma julgadora, ou foi contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST, ou à súmula vinculante do STF, caberão os embargos por divergência. Caberão os embargos por divergência no prazo de 8 dias. Como é que seria, então, a nossa linha do tempo aqui no recurso ordinário para esse recurso, para esses embargos por divergência? Ficaria da seguinte forma, pessoal. Imaginem que nós temos uma sentença da vara do trabalho. Desta sentença da vara do trabalho, em dissídios individuais, caberá o recurso ordinário. Caberá o recurso ordinário, nosso RO, a ser julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Desta decisão do TRT em recurso ordinário, ainda cabe o recurso de revista. Recurso de revista a ser julgado pelo TST. A ser julgado, pessoal, por uma das turmas julgadoras do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o recurso de revista será julgado pelo TST por uma das turmas julgadoras do Tribunal Superior do Trabalho. Dessa decisão do TST por uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho, se houver divergência com o entendimento de outra turma, ou se houver contrariedade à súmula, orientação jurisprudencial do TST, ou contrariedade à súmula vinculante do STF, onde eu tenho uma divergência de entendimento dentro do próprio tribunal, desta decisão, então, do TST em RR, da turma do TST em RR, ainda caberá mais um recurso. Ainda caberão os embargos. Embargos por divergência, perfeito? Então, caberão os embargos por divergência, que também serão julgados pelo TST, mas eles saem da turma julgadora agora e serão julgados pela seção de dissídios individuais, pela SDI, perfeito? Então, essa seria a nossa linha do tempo dos recursos aqui no processo do trabalho. Então, no dissídio individual, se eu tenho uma sentença da vara do trabalho, cabe recurso ordinário para o TRT. Do recurso ordinário, da decisão do TRT em recurso ordinário, ainda é cabível o recurso de revista para o TST, a ser julgado por uma das suas turmas julgadoras. Lógico, observando os pressupostos específicos de admissibilidade para este recurso. Da decisão da turma do TST em recurso de revista, caso essa decisão seja divergente dentro do próprio tribunal, ainda cabem os embargos por divergência. Embargos por divergência, prazo de 8 dias, a serem julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho, saindo da turma para a SDI, para a seção de dissídios individuais. Então, esses embargos ao TST, embargos por divergência, serão julgados pela seção de dissídios individuais. Perfeito? Maravilha? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Esta divergência que vai ser apta a ensejar esses embargos por divergência, ela precisa ser atual, perfeito? Precisa ser atual, o que significa que ela não pode estar ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa divergência apresentada dentro do próprio tribunal, que enseja a interposição dos embargos ao TST por divergência, essa divergência ela precisa ser atual, o que significa que ela não pode ter sido superada por súmula do TST, por jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito? Maravilha! O ministro relator para esses embargos por divergência, ele pode negar seguimento aos embargos nas seguintes situações, pessoal.
Será negado seguimento aos embargos ao TST por divergência se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal ou com iterativa notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la. Então, neste caso, como nós já falamos, não caberá a interposição dos embargos por divergência ao TST quando a divergência não for atual, ou seja, quando a divergência já estiver ultrapassada, superada em razão de súmula do Tribunal Superior do Trabalho, em razão de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou com iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Caso os embargos tenham sido interpostos em face de uma decisão que já está superada por súmula do TST, por súmula vinculante do STF ou por jurisprudência do TST, o ministro relator negará seguimento aos embargos. Perfeito? Quando mais? Também será negado seguimento aos embargos nas hipóteses de intempestividade, quando não se respeitar o prazo para interposição desse recurso, prazo que é de 8 dias, deserção, então não houver o recolhimento devido do preparo, irregularidade de representação ou ausência de qualquer pressuposto extrínseco de admissibilidade. Então aqui, para a interposição dos embargos ao TST, é necessário que se observem os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, como modo geral, e por isso, caso haja descumprimento de um dos requisitos de admissibilidade extrínsecos do recurso, também os embargos não serão recebidos. Então, o ministro relator denegará o seguimento para estes embargos ao TST por divergência. Perfeito? Vamos seguindo aqui, que desta decisão que denega os embargos de declaração, por divergência, então desta decisão que nega seguimento aos embargos por divergência, cabe agravo. Cabe agravo no prazo também de 8 dias. Maravilha? Tranquilo? Uma observação que é necessária de ser feita é que os embargos ao TST vão exigir o pré-questionamento, perfeito? Então, esses embargos ao TST exigem o pré-questionamento. Já que os embargos ao Tribunal Superior do Trabalho correspondem a um recurso de natureza extraordinária. Já que correspondem a um recurso de natureza extraordinária, será necessário observar o pré-questionamento. É necessário observar que a matéria tenha sido tratada no acórdão impugnado, perfeito? Então, a matéria precisa ter sido tratada, também precisa ser demonstrado o pré-questionamento para a interposição dos embargos ao TST, perfeito? Tratando-se de dissídio individual, quando eu tenho recurso de revista interposto em face de decisão que corre no procedimento sumaríssimo, deve-se demonstrar esse pré-questionamento que atenda aos requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revista, perfeito? Então, nesta situação, o pré-questionamento vai alcançar as matérias que podem ser objeto do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Quais seriam elas? Contrariedade à súmula do TST, a súmula vinculante do STF ou então ofensa direta e literal à Constituição Federal. Então, nesta situação, no procedimento sumaríssimo, o pré-questionamento deve alcançar as hipóteses específicas de cabimento do recurso de revista, que seriam contrariedade à súmula do TST, contrariedade à súmula vinculante do STF e também a ofensa direta e literal à Constituição Federal. Legal? Perfeito? Vamos prosseguir aqui para algumas observações com relação ao J378 da SDI1 do TST e também da súmula 453 do TST. Vamos falar da J378 da SDI1, que vai nos dizer que não encontra amparo no artigo 894 da CLT, ou seja, o artigo que fixa e que regulamenta o cabimento dos embargos ao TST, quer na redação anterior, quer na redação posterior, a Lei 11.496 de 2007, recurso de embargos
interposto a decisão monocrática exarada nos moldes do artigo 932 do CPC, pois o comando legal restringe seu cabimento à pretensão de reforma de decisão colegiada. Nós precisamos ter decisão colegiada, ao passo que nós teremos decisão divergente, perfeito? Então, não é cabível esses embargos ao TST, não são cabíveis das decisões monocráticas. Decisões monocráticas estas tomadas pelo próprio relator, sem passar pelo órgão colegiado. Tá legal? Tranquilo? Vamos falar agora da súmula 353 do TST. A súmula 353 do TST vai nos dizer que não serão cabíveis os embargos ao TST para a sessão de dissídios individuais de turma proferida em agravo salvo, tá? Então, veja bem, não são cabíveis esses embargos para a SDI nas decisões de turmas que são proferidas em agravo, então não cabe, exceto, salvo nas seguintes hipóteses, vamos lá. De decisão que não conhece do agravo do instrumento, então da decisão que não conhece de agravo do instrumento, ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos, então nesse caso caberiam os embargos ao TST. Também de decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática do relator, em que se proclamou a ausência dos pressupostos extrínsecos do agravo de instrumento. Então, nesta hipótese, excepcionalmente, também são cabíveis os embargos ao TST. Também para a revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela turma no julgamento do agravo. Perfeito? Para impugnar também o conhecimento de agravo de instrumento. E, por fim, últimas duas hipóteses para impugnar a imposição de multas previstas no Código de Processo Civil. Então, multas previstas nos artigos do Código de Processo Civil e também contra a decisão de turma proferida em agravo em recurso de revista nos termos do artigo 894, inciso 2 da CLT. Perfeito? Maravilha, pessoal? Tranquilo? Vamos lá responder a nossa questãozinha prática sobre este tema que acabamos de conversar? Venha comigo para a tela. Vamos lá para a nossa questão. O nosso enunciado dirá o seguinte: em relação aos embargos no TST, considere. Item 1. A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito, né, pessoal? O item 1 está correto. Está correto, fala sobre a questão da divergência atual para o cabimento dos embargos ao TST. Ok, está correto o item 1. Vamos passar para o item 2. O ministro relator denegará seguimento aos embargos apenas nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Ok, haverá o denegamento desses embargos ao TST nas hipóteses de não observância dos pressupostos recursais extrínsecos. Então, está correto também o item 2, perfeito? Que determina que haverá a denegação do seguimento dos embargos ao TST pelo ministro relator nas hipóteses de não cumprimento dos pressupostos extrínsecos do recurso. Maravilha! E, por fim, item 3. Da decisão denegatória dos embargos, não cabe recurso. Errado, pessoal. Cabe agravo, perfeito? Então, da decisão que denega o seguimento dos embargos, caberá agravo. Legal? Então, o item 3 está incorreto. Portanto, a alternativa que nós precisamos assinalar, nós deveremos assinalar a alternativa B, que determina que apenas os itens 1 e 2 estão corretos, perfeito? Então, em relação aos embargos no TST, nós temos que os itens 1 e 2 apenas estão corretos da questão. Legal, pessoal? Tranquilo? Espero que tenham aproveitado essa aula. Desejo a todos ótimos estudos. Vejo vocês em breve no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!